Segunda parte da aula, vamos ao deslocamento de disco, segundo a classificação da RDC-TMD, a classificação do tipo 2, tá? Como é que é classificado isso aí, então? A gente viu naquela tabelinha anterior que ela pode ser subdividida em três tipos. O deslocamento do disco com redução, sem redução, e essa sem redução ela pode ser subdividida em duas partes. Sem redução com limitação de abertura e sem redução sem limitação de abertura. Vou falar de cada uma delas para poder a gente entender. Primeiro a gente precisa entender aí o que seria essa redução. Para poder o côndilo ele se deslocar dentro da articulação, o disco aqui em cima, ele precisa se acomodar quando passa por baixo da eminência articular. E na hora que ele faz isso, o disco que tem um volume um pouco aumentado, na hora que ele entra embaixo da eminência articular, ele estreita, ou seja, ele reduz seu volume para poder ficar embaixo da eminência articular. E em seguida ele volta para dentro da articulação e aumenta de volume de novo. Isso quer dizer que toda vez que existe um deslocamento do disco com redução, isso quer dizer que o disco ainda tem uma possibilidade de adaptar-se ou o disco ele consegue se moldar ao movimento, fazendo com que esse movimento se torne um pouco mais fluido, um pouco mais um pouco menos agressivo, digamos assim. Nessas situações são as situações de menor gravidade da DTM, porque o disco ele apresenta apenas uma desidratação, digamos assim, uma perda da elasticidade dele. A segunda situação agora é um disco que já está sem a capacidade de reduzir de tamanho. Isso vai provocar um aumento do atrito e um aumento do desgaste articular dessa ATM, tá? Quando existe a limitação de abertura, isso quer dizer que o disco está deslocado muito anteriormente. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque se o côndilo está aqui e o disco está um pouco mais na frente, na hora que o côndilo tenta deslocar para debaixo da eminência articular, ele encontra um volume muito rígido, que é o disco, né, nessa situação de perda de elasticidade dele, ele vai encontrar um obstáculo, digamos assim, que vai impedir que ele consiga se deslocar. E quando ele tenta abrir, ele não consegue. É um paciente que normalmente ele apresenta durante a abertura um deslocamento mais de um lado do que do outro. Então é um processo de deflexão articular. Lembra da diferença de deflexão para desvio? A deflexão ela vai e desloca para uma posição e fica. O desvio é que ele vai, sai do caminho, mas volta para o centro. Tá? O desvio normalmente a gente encontra nesse processo de terceira linha aí. Seria uma sem redução, porém não existe, na verdade, limitação de abertura. O côndilo ele consegue empurrar e fazer com que o disco ele se desloque para cima. Lembra daquela figurinha que eu estava mostrando antes, de A a F, né, dos movimentos de A a F? Aquilo ali seria uma situação típica de um deslocamento de disco sem redução e sem limitação de abertura. Nessas situações de sem limitação de abertura, é muito comum encontrar pequenos estalidos durante a abertura e às vezes durante o fechamento. O estalido, na situação 2 ali, quando existe sem redução e com limitação de abertura, o disco ele não consegue passar por cima do côndilo e, consequentemente, você não vai encontrar barulho nenhum. Não existe ruído. Então, vou sendo assim bem categórico, é mais grave encontrar silêncio articular e perda de movimento do que estalidos articulares com movimento. Porque quando existe estalidos articulares com movimento, a articulação ela ainda apresenta uma certa funcionalidade e consegue fazer com que esse paciente viva bem, sem dor às vezes, tá? Deslocamento do disco, então, tipo 2, a gente vê presença de estalido em abertura e fechamento. Aí eu esqueci até de colocar aí, posso até colocar e ou fechamento de boca, né? Lembra que quando existe um estalido de abertura é só estalido, só de fechamento é só estalido, mas durante abertura e fechamento é comum chamar-se de clique recíproco, tá?
Na hora que existe esse estalido, existe um teste bem básico para se fazer e descobrir se esse disco ele está comprometido ou não e se esse estalido está vindo do disco ou da cápsula articular, tá bom? É assim, na hora que você que o paciente abre a boca e tem o estalido, você pede para ele fazer uma anteriorização da mandíbula, ou seja, uma protrusão mandibular, e com a mandíbula protusa, você pede para ele fazer a abertura de boca. Então ele está aqui nessa posição, abriu, estalou. Você pede para ele deslocar para frente e abrir a boca. Se ele fizer essa abertura e o estalido não aparecer mais, então isso quer dizer que o disco ele realmente está comprometido. O que foi que aconteceu quando existe o deslocamento anterior? O disco que estava aqui na frente, eu pedi para poder ele fazer uma anteriorização, o côndilo ele vai para debaixo do disco e na hora que ele abre, não existe mais obstáculo para poder causar o estalido. Ou seja, se existe uma lesão discal, ele vai ser eliminado quando a boca é aberta, quando a posição é mantida em máxima protusão mandibular. Se por acaso ele fizer a máxima protusão mandibular, abrir a boca e o estalido ainda aparecer, então isso quer dizer que o comprometimento que está causando o estalido não é mais disco, mas possivelmente da cápsula articular que está em processo de degeneração. Entendido? Beleza. É muito comum nessas situações a gente encontrar também mordida cruzada, só que unilateral. Na lateral, normalmente, na qual está comprometido a abertura e deslocamento do côndilo, tá? Existem, então, longos desvios na posição de relação cêntrica para a posição de máxima intercuspidação habitual, tá? Existe a presença de dor articular e limitação de movimento da mandíbula naquela situação 2, tá? Ou seja, um deslocamento de disco, porém sem redução e com limitação de movimento. Alterações degenerativas também é comum acontecer e a gente vai entender daqui a pouco o porquê, tá bom? Enfim, enquanto o deslocamento anterior do disco articular assintomático e não acompanhado por nenhuma outra indicação de DTM é bem comum, os diagnósticos de deslocamento do disco sem redução são relativamente muito raros. Ou seja, quando existe deslocamento do disco sem redução, eles acometem apenas de 1 a 5% da população que apresenta algum tipo de DTM, tá bom? É muito, muito raro. Nessas situações ainda de deslocamento do disco tipo 2, é possível entender que podem proceder desenvolvimentos de assimetria mandibular. Um lado da mandíbula ela apresenta um volume maior do que o outro, um crescimento desequilibrado. Esse deslocamento ele é um fator de risco para o desenvolvimento de uma má oclusão, porque a pessoa tende a mastigar mais de um lado do que do outro, tende a usar muito mais os dentes e a mandíbula daquele lado específico que está sem sintoma do que do outro lado. Os tecidos duros da TM, gente, eles normalmente são capazes de resistir intensidades de pressões e cargas funcionais muito altas. E eles conseguem se adaptar. Porém, deixo bem claro, eles não são capazes de suportar esses pressões altas e cargas funcionais altas durante longo período de tempo. É óbvio que aquela velha frase clichê vem à tona nesse momento. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Ela resiste, porém, de tanto impactar, de tanto atritar, de tantas pressões, um dia essa articulação vai ceder, tá bom? Então bota isso na cabeça. O que é que as evidências dizem? Que esse apertamento, foram feitos alguns estudos, na verdade, e mediu a pressão articular e a quantidade de radicais livres que tinha dentro da articulação, e foi observado que quando existe um apertamento dentário voluntário, se você trincar seus dentes e apertar forte, a pressão intraarticular da ATM, que normalmente gira em torno de
20, 10 a 20 milímetros de mercúrio, ele pode evoluir para 200 milímetros de mercúrio. Então, toda vez que você mastiga, na hora que você está se alimentando, na hora que você está roendo sua unha, na hora que você está mascando a tampa da caneta numa parafunção, você está gerando pressões altíssimas dentro da tua articulação. E qual o problema disso? É porque também nesse estudo ele observou que pressões acima de 40 milímetros de mercúrio pode gerar uma hipóxia intraarticular. E essa hipóxia ela vai ser seguida de uma reoxigenação. Porém, essa reoxigenação ela vem com tanta intensidade que começa a liberar radicais livres dentro daquela articulação. Tá, radicais livres, o que seria isso? Seria aquela velha H+, ou um próton, que tem uma facilidade enorme de se conectar com substâncias químicas e causar uma alteração daquela cadeia química que pode estar ali. Que cadeias químicas podem ser comprometidas? Uma delas, por exemplo, é o ácido hialurônico. Ácido hialurônico que compõe a cápsula articular. Se existem radicais livres, o radical livre ele se liga ao ácido hialurônico e quebra esse ácido hialurônico, fazendo com que aquela cápsula articular ela se torne mais frágil e comece a se degenerar. Essa vai também inibir, esses radicais livres vão também inibir a fosfolipase A2. Essa fosfolipase A2, ela impede, na verdade, ela quebra os fosfolipídios. Então, isso vai reduzir a quebra do fosfolipídio. E isso vai diminuir a lubrificação da ATM. Ou seja, além de ter uma degeneração de cápsula articular, ainda vai ter uma articulação comprometida em termos de hidratação. Vai estar desidratada. Tá? Com isso, aumentando a rigidez da cápsula, diminuindo a lubrificação, qual é a consequência disso tudo? Obviamente que é o aumento da fricção, do atrito entre a cápsula articular ou a cartilagem articular e também, associado a isso à perda de lubrificação, isso vai fazer com que impeça a suavidade do movimento funcional do disco. Claro que o disco normalmente, hipoteticamente, ele estaria deslocado para anterior depois disso acontecer e novas pressões articulares adicionais excessivas vão se instalar dentro da articulação. E como a gente viu anteriormente, aumento da pressão vai aumentar a alteração degenerativa da articulação. E aí vai entrar num ciclo vicioso, porque se aumenta a degeneração de novo, vai desidratar, vai enrijecer a cápsula e vai deslocar o disco anterior e a pressão aumenta tudo de novo. E aí lá vai o ciclo vicioso, tá? Resumindo, fazendo um resumo aqui, uma sequência lógica. Então, pressões altas geram hipóxias. Hipóxias vão gerar reoxigenação de rebote após a diminuição da pressão. Isso vai inibir a fosfolipase A2, vai diminuir a lubrificação da ATM, vai diminuir a quebra de fosfolipídios e vai liberar radicais livres dentro da articulação. Isso vai gerar uma degradação do ácido hialurônico da cápsula articular e da cartilagem articular. A degradação do ácido hialurônico vai liberar radicais livres, que vai diminuir a quebra de fosfolipídio, que vai diminuir a lubrificação da ATM e vai gerar um aumento da fricção articular, deslocando o disco para anterior, aumentando a pressão adicional e, consequentemente, alterações degenerativas. E voltando lá para o início de novo, porque essas alterações degenerativas vão aumentar a pressão, tá bom? Daqui a pouco, então, a gente pega um terceiro vídeo falando sobre o grupo 3 agora do RDC-TMD, que tem a ver ali com artralgia, osteoartrite e osteoartrose, tá bom? Aguarda aí, próximo vídeo.